o que tornou possível o ser humano se libertar da física e construir um outro mundo, coisa que nenhum outro ser vivo conseguiu. Todos os seres vivos, todos os animais, eles se mantêm submissos às leis da física, aos determinismos da natureza, e não questionam, simplesmente obedecem. O ser humano questiona, se liberta da física, constrói um outro mundo, que é o mundo, como vimos, da cultura. E esse mundo da cultura vai ser organizado pelo próprio ser humano, já desmembrado da física. Agora, o grande questionamento é: o que permitiu ao ser humano se libertar do determinismo lógico-causal das leis da física? É que o ser humano, o homem, é portador do logos, aquilo que os gregos chamavam o logos. No fundo, a nossa essência é essa. Nós somos portadores do logos. E o que vem a ser o logos? O logos é a capacidade de articular o pensamento pela palavra. Isso é o logos. Isso só o ser humano tem. Os animais têm espécies que são inteligentíssimas. O mais próximo de nós, o chimpanzé, é muito inteligente. Mas por que o chimpanzé continua chimpanzé e não evolui da sua condição de chimpanzé? Se pegarmos o chimpanzé, um chimpanzé de 50 mil anos atrás, e compararmos o chimpanzé aqui dos outros, sapucaia, vamos ver que é o mesmo indivíduo. Não mudou. O chimpanzé não mudou. Continua o mesmo. Se pegarmos um ser humano de 50 mil anos atrás e comparar com a gente hoje, nossa, que grande transformação. E o que viabilizou ao ser humano se transformar, evoluir, e o chimpanzé continuar onde ele estava, sendo ele também bastante inteligente. É que o chimpanzé não é portador do logos. Então, isso só o ser humano tem. A capacidade de articular o pensamento pela palavra. Essa é a grande prerrogativa, é aquilo que nos distingue como espécie e como ser. Somos portadores do logos. Portanto, o que instaura a condição humana é a palavra. Eu, em boa medida, estou me valendo um belíssimo texto do filósofo alemão Martin Heidegger, Brief von der Humanismus, a Carta ao Humanismo. Nesse texto, Heidegger reflete, em boa medida, isso que eu estou aqui transcrevendo. Então, é a palavra que funda a condição humana. Heidegger até evoca o Evangelho segundo São João, no prólogo, diz o evangelista: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava no ser, e o Verbo era o ser. Então, na verdade, o que constitui o ser do ser humano é o Logos, é a palavra. Vejam a importância disso. Então, a palavra viabiliza a comunicação entre os seres humanos. Então, a nossa condição antropológico-existencial é a liberdade. O ser humano instaura a liberdade no mundo. Como disse também, mais uma vez, cito Heidegger, Dasein macht Freiheit in der Welt. O ser humano instaura a liberdade no mundo. Então, por conta disso, ao contrário dos seres da natureza, que são prontos, feitos pela natureza e não mudam, o ser humano é um ser inacabado. E por conta disso, ele é um ser histórico, ele se desenvolve. Então, o ser humano, ao contrário dos outros seres da natureza, que são seres prontos por ela, feitos por ela, o ser humano constrói-se a si mesmo. Por isso que o ser humano é livre, está aberto ao mundo, ele constrói o mundo. E podemos dizer que o ser humano é sujeito do mundo. Então, a visão de mundo que o ser humano desenvolve é fundamentada em si mesmo, no Logos. Então, o ser humano,
através do logos, consegue desenvolver e tornar-se um sujeito. Deixa de ser um objeto e se torna um sujeito livre. Então, esse ser livre, fundamentado na sua subjetividade, estabelece valores. Né? Então, o que são os valores? Os valores são aqueles elementos da cultura que a liberdade do ser humano, através do logos, cria. Né? Então, a condição, digamos assim, existencial do ser humano faz com que ele seja um ser axiológico normativo, isto é, a essência do ser humano estabelece a orientação normativa para a nossa existência, né? Os valores que devem nortear a nossa existência. E aqui estamos, então, diante da essência da condição cultural do ser humano, que é uma condição, como vimos, axiológico-normativa e podemos dizer jurídica.